Olá, muito bom dia. Estamos na sequência dos nossos devocionais no livro de Jó e hoje chegamos ao versículo 32. E do 32 até o 37 vai aparecer aqui um novo personagem. Um personagem que até agora estava calado, segundo ele mesmo, só ouvindo, porque, segundo ele mesmo, era muito novo para falar e estava a ouvir. Embora a sua ideia fosse equivocada, ele tem algumas palavras aqui assertivas, que têm sua verdade, mas o fim que ele quer chegar é um equívoco, é um erro. Antes de iniciarmos a leitura, eu gostava de pedir novamente a você que compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, compartilhe a nossa página no YouTube com seus amigos, para que possamos atingir a nossa meta de 1000 inscritos. Isso é relevante para que o YouTube entenda que o canal é de relevância para outras pessoas. Nos ajude então enviando para os seus amigos. Também, se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu gosto e um comentário aqui falando o que você achou deste capítulo. E nós estamos então no capítulo 32. E o capítulo 32 começa dizendo assim: Então esses três homens pararam de responder a Jó, aqueles três amigos, de Jó, pois este se julgava justo, ou seja, Jó se considerava que ele não tinha aqueles pecados que aqueles três amigos apresentavam, e que Deus o estava condenando não por alguma falha dele, mas por um outro motivo que ele não entendia. E então diz assim: Mas Eliú, esse personagem novo, filho de Baraquel de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Mais um então aqui que vai se indignar com Jó, mas engraçado porque ele também vai se indignar com os três amigos de Jó, Mas vamos adiante. Também se indignou contra os seus três amigos, contra os três amigos de Jó, pois não encontraram meios de refutá-lo, e mesmo assim o tinham condenado. Aqui uma coisa interessante, porque a pessoa não achou como condenar, mas condenou. Não achou provas de condenação, mas haviam condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos que ele. Mas quando viu que os três não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Então Eliú, filho de Baraquel de Bus, falou. E a partir de agora, então, que eu gostaria que vocês acompanhassem aqui as falas deste jovem. Ele diz, versículo 6, parte B: Eu sou jovem, vocês têm idade. Por isso tive receio e não ousei dizer-lhes o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é quem deve ensinar sabedoria. Mas é o Espírito dentro do homem que lhes dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Não são os mais velhos os sábios, não são só os de idade que entendem o que é certo. Então, aqui eu gostava de pontuar algumas questões que eu volto a dizer, tem uma certa verdade, mas que Eliú está pontuando de uma maneira errada. Mas ele diz aqui questões importantes. Ele diz que, por ele ser jovem, ele primeiro ouviu os mais velhos. Eu acho que isso é algo que a juventude, os mais jovens, deveriam realmente observar. Os mais velhos podem não ter o aprendizado, a escola, as faculdades que os mais novos têm, Podem não ter essa sabedoria técnica que os mais jovens têm, mas muitas vezes tem a sabedoria da vida, da vivência. E é importante que os mais jovens aprendam a ouvir os mais velhos. Não porque eles sabem tudo, mas porque eles têm sempre algo a ensinar. Então fica aqui um ponto aqui importante nessa fala de Eliú, Outra coisa que ele diz aqui é que não é só a idade que traz entendimento e sabedoria ao homem, mas o próprio Espírito de Deus que também traz. Volto a dizer, ele está aqui fazendo uma colocação correta, mas com princípios errados. Ele quer chegar dizendo que eles não sabem nada ou que eles então não estariam sendo usados por Deus.
Isso é um perigo muito grande, quando nós nos julgamos melhor do que os outros, né? Como a fala de Eliú vai ser longa, né? Vai ser 32, 33, 34, 35, 36, 37, 6 capítulos, né? Então nós vamos ter que ir lendo um por um e às vezes vai ficar incompleto. Mas vamos lá. Ele continua a dizer assim: enquanto vocês estavam falando, por isso digo, escute-me, também vou dizer o que sei. Agora ele já se julga que tem o direito de falar aquilo que ele sabe, uma vez que ele ouviu até agora. Isso também é uma coisa correta, né? Depois dos jovens ouvirem, eles também podem manifestar a sua opinião. Isso é bom, mas sempre com respeito, né? Sempre com respeito ao outro. Ele diz assim, então: por isso vos digo, escute, também vou dizer o que sei. Enquanto vocês estavam falando, esperei. Fiquei ouvindo os seus arrosados. Enquanto vocês estavam procurando palavras, dei-lhes total atenção. Então ele está dizendo aqui que ficou todo o tempo ouvindo, né? Mas nenhum de vocês demonstrou que Jó estava errado. Então ele também julga que Jó está errado, né? Mas ele diz que aqueles 3 não acharam nada para condená-lo. Vocês não demonstraram. Ele espera ele demonstrar, né? Mas vamos adiante. Mas nenhum de vocês demonstrou que Jó estava errado. Nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. Não digam, encontramos a sabedoria, que Deus o refute, não o homem. Só que não foi contra mim que Jó dirigiu as suas palavras. E não vou responder a ele com os argumentos de vocês. Ele estava dizendo assim, ele não falou nada para mim, eu não vou responder nada a ele com os seus argumentos. Eu vou falar o que eu penso a respeito da sua situação. E vou falar também a vocês, né? Agora o jovem aqui está se colocando assim um pouco maior do que ele é, né? Aí ele continua: vejam, eles estão consternados e não tem mais o que dizer. As palavras lhe fugiram. Agora ele faz aqui uma coisa meio sarcástica, né? Dizendo aí aos 3 amigos que ele já não sabe o que falar, né? Até as palavras mais simples já fugiram da sua boca. Devo aguardar agora que estão calados e sem resposta? Também vou dar minha opinião. Também vou dizer o que sei, pois não me faltam palavras. E dentro de mim o Espírito me impulsiona. Por dentro estou como vinho arrolhado, como odres novos prestes a romper. Ele estava a dizer que ele ficou quieto até agora, mas que aquilo foi fervendo dentro dele, e ele estava prestes a explodir. Deixa eu dizer algo aqui para você que me ouve. Isso é um grande perigo. A ira é um grande perigo. E a ira é alimentada exatamente com essa questão de ficar guardando ressentimentos, amarguras no coração. Há uma necessidade de expor os nossos sentimentos. No devocional de ontem, eu disse que uma das funções pastorais é o aconselhamento. E nós estamos sempre prontos a ouvir o outro. E é bom quando nós temos alguém que possamos nos dirigir, alguém que possa nos ouvir, que possa nos orientar. Este jovem aqui disse que ficou ouvindo e ficou cheio de vontade de falar, mas tinha aquele respeito por eles serem mais velhos. Na realidade, aqui começa a aparecer um pouco da arrogância desse jovem, né? Ele diz que ele estava pronto para falar, mas foi aguardando, e agora ele vai falar tudo, né? E isso é um grande perigo, porque é nessa hora que nós falamos coisas que podem magoar, ofender e agredir o outro, mais do que às vezes fomos agredidos pelo outro, né? Então precisamos ter muito cuidado com essas coisas de ficar guardando ressentimentos. Isso vai gerar ira. Ele continua a dizer: tenho que falar, isso me aliviará. Isso deve ser feito, mas na hora. Fale sempre na hora. Não deixe aquilo ir ferventando como um vinho novo, arrolhado, prestes a explodir, né? Vá sempre falando. Tenho que abrir os lábios e responder. Não serei parcial com ninguém, e a ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular. Se fosse, o meu Criador em breve me levaria. Muito bem. Então, ele demonstra aqui, e ele termina aqui esse capítulo 32, né? Mostrando aqui que ele vai, a partir do 33, ele vai começar a falar, né? Agora ele vai dizer:
né? Ele vai abrir os lábios, né? São expressões que muitas vezes ouvimos ainda hoje, né? Vou falar o que eu penso, vou falar o que eu sinto. Nós precisamos ponderar quando vamos falar o que pensamos ou falar o que sentimos, para ver se aquilo não vai ofender, não vai magoar, não vai machucar o outro. Precisamos ser mais prontos a ouvir do que falar, diz a palavra do Senhor. Sábio é aquele que refreia a sua língua. Ele aqui demonstra que esteve com ela refreada, mas ele diz que estava louco para falar. E isso demonstra que ele não estava pronto para falar. Não estava pronto para falar. Eu quero dizer a você que me ouve neste momento, nesta manhã em especial. Quero dizer a você, não deixe coisas para o outro dia, mas também não fale apressadamente. Tente saber amar o outro. E ao amar o outro, nós achamos as devidas palavras. Mesmo que elas sejam duras àquele que ouve, elas saem com gotas doces. E isto pode fazer com que aquela pessoa entenda bem o que está sendo colocado. Que Deus possa te abençoar e te capacitar, dando sabedoria para agir dessa forma. Deus o abençoe. Espero por você amanhã, em nome de Jesus.